Eu não sei se você está acompanhando, mas tem um debate que tem a ver com o futuro do Brasil. E o debate que tem a ver com o futuro do Brasil é a exploração de petróleo na margem equatorial. Os nomes que eles escolhem são fantásticos. Margem equatorial. Foz do Amazonas. Exploração na bacia da Foz do Amazonas. Não é nada disso. O nome margem equatorial é uma faixa em alto mar que vai pega a região norte e nordeste. Você vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, uma faixa enorme de petróleo, de mar, de oceano ali, uma faixa gigante onde tem muito petróleo. As pesquisas iniciais mostram que ali pode ter um pré-sal. Olha, pré-sal é uma quantidade de óleo brutal, até porque o pré-sal existente tem vida útil. O petróleo é uma reserva, é uma piscina. Você vai tirando, acaba. E você tem que encontrar uma nova frente. Então você vai fuçando aqui, fuçando ali, acha petróleo aqui e tal, tira, acabou, vai para outro. É assim que funciona. E o pré-sal tem um limite. Não dá para tirar um petróleo eterno. Né? E a margem equatorial tem petróleo, muito petróleo. Mas para você saber se tem, quanto tem, como tem que pesquisar. E aí você acompanhou uma discussão em função dessa necessidade de pesquisar. Em 2003, há 20 anos, a Agência Nacional do Petróleo fez uma licitação e empresas deram lance, pagaram para isso. O IBAMA participou, o IBAMA chancelou, o IBAMA autorizou, 2003. E então, começaram a olhar aqui e ali. Bom, essa área que é gigante, portanto é de várias empresas, e uma das áreas é uma área que está com a Petrobras. E a Petrobras entrou com um pedido no IBAMA de licenciamento para autorização de pesquisa, e o IBAMA falou, nope, não vai pesquisar, não vamos permitir que pesquise. Como assim? Não vamos permitir que pesquise. E a Petrobras foi lá, bom, já tinha negado para uma outra empresa que era dona da área antes. Aí a Petrobras foi lá, fez um monte de estudos, um monte de trabalho, mostrou que era pesquisa, que não ia explorar até saber, que podia mitigar tudo que fosse. Não pode. E só pode se fizer o estudo X. Tem lá um nome de um estudo. Bom, a Petrobras falou, bom, o que eu faço? Estava seguindo a lei, tudo dentro das regras. Aí vem o IBAMA, Gestão Marina Silva, Ministério do Meio Ambiente, e diz, não vai pesquisar, não vou deixar. O Ministério de Minas e Energia entrou com pedido na Advocacia Geral da União, dizendo, escuta, e aí? Faz sentido isso? Aí a AGU falou, não. Pode abrir uma mesa de negociação, pode discutir com o Ministério, vamos em frente, pode. E aí, portanto, a gente tem um governo com duas decisões. O Ministério do Meio Ambiente dizendo não pode, e a AGU dizendo que pode ir em frente, não precisa seguir a instrução do IBAMA do jeito que o IBAMA falou que tinha que ser. Aí ontem, a ministra Marina Silva, ela esteve na comissão do Senado de Meio Ambiente. E ela foi lá e perguntaram para ela sobre o parecer da AGU, colocando em xeque a decisão do IBAMA. Era a notícia do dia, né? Aí ela falou que vai seguir a decisão da AGU? Não. Ela falou que as decisões nessa área são de governo? Não. Ela falou que vai... deixa eu entender melhor antes de responder. Não. Ela disse que o parecer da AGU não muda nada e que não existe conciliação para questão técnica. E não existe conciliação para questão técnica. Eu não posso colocar numa rodada de conciliação, ela deu como exemplo a Anvisa, para decidir por decisão política, administrativa, seja lá o que for, se você está falando de um remédio tóxico. E é a mesma coisa para a decisão do IBAMA, é o que ela diz. Bom, decisão técnica, de fato, não pode comportar negociação. Você tem que fazer uma obra e precisa colocar 1 tonelada de concreto, você não pode botar 500 quilos, é óbvio que não pode, senão vai dar ruim. Se o elevador diz que só comporta 4 passageiros, não é para entrar, mas 4, senão vai dar problema.
Isso é uma orientação técnica, não se pode transigir. O exemplo da Anvisa também é um bom exemplo de não se pode nunca, em nenhum momento, aceitar que um remédio tóxico seja colocado no mercado se a Anvisa disse que ele é tóxico e há evidências e provas e contraprovas de que ele é tóxico. No entanto, o que o IBAMA pede é um estudo a mais. O que o IBAMA pede é algo a mais. E a decisão da AGU também é técnica. Também é técnica. Ela diz que, quando acontece o que aconteceu, pode-se iniciar uma discussão para que a Petrobras diga tudo aquilo que vai fazer para mitigar. Então, não se trata mais de uma questão de mérito, trata-se de uma discussão sobre quais são as exigências que a Petrobras vai ter que seguir, pronto, e vai lá e pesquisa. A Marina Silva falou isso ontem, na comissão do Senado. Pois o ministro de Minas e Energia decidiu que ele vai pedir a abertura imediata de uma mesa de negociação e deve dizer ainda hoje, publicamente, que legalidade tem que ser mantida, não à custa da estagnação da economia. Veja, o Brasil, ele não pode financiar a mudança de matriz energética com a miséria do povo. O petróleo é uma riqueza que tem que ser explorada, a não ser que seja incompatível com a preservação do meio ambiente. Mas não pode ser o contrário. O meio ambiente, e esse é o papel do Ministério do Meio Ambiente, não pode ser um espaço onde nada pode ser feito sem o que você tem o risco ambiental. Nada pode ser feito. Não é verdade. Não é esse o papel do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem que ser como é que a gente viabiliza a vida humana preservando o meio ambiente. Como é que a gente viabiliza a extração de riquezas preservando o meio ambiente? Como é que a gente consegue enriquecer o nosso povo preservando o meio ambiente? Mas não pode ser a preservação, não vou deixar, eu nego sempre e dane-se o povo. Isso não pode existir. Não pode ser o contrário. Vamos enriquecer o povo às custas da destruição do meio ambiente. Isso não. Tem que ser compatível. E é compatível. Não existe um caso de acidente. Olha, teve uma plataforma que tombou e não teve acidente. Aquele acidente horroroso que contaminou as praias do Brasil inteiro aconteceu com o transporte num navio que nem era de exploração no Brasil, indo da Venezuela para a Ásia. E, no entanto, caiu o petróleo e estragou as praias e não tem nada a ver com a exploração. Cadê a plataforma de petróleo da Petrobras produzindo estrago? Ah, não, mas teve no Golfo do México, teve... Quanto tempo atrás? Não mudou nada na tecnologia? Está tudo comprometido? Pois na Guiana estão explorando petróleo e não teve um acidente até agora, é do lado, não teve um acidente. E, no entanto, estão enriquecendo o país, tirando petróleo, pagando royalties, e são os royalties do petróleo que podem viabilizar o enriquecimento de uma região que é pobre, região norte e a região nordeste, mais pobres do que a região sudeste, mais pobres do que o centro-oeste. Então é um absurdo um negócio desse. Quer dizer, vai acontecer uma mudança de matriz energética. O petróleo em algum momento deixará de ter a importância que tem hoje. Não tenho dúvida disso. Mas até lá, o Brasil não vai explorar, porque se a gente não explorar o petróleo na margem equatorial, vai acabar o petróleo do pré-sal, vai começar a cair a produção. E o Brasil vai ser importador de óleo cru. O Brasil vai ser importador. Então, até acontecer a mudança de matriz, que vai acontecer daqui 30 anos, 40 anos, nós vamos ser importadores de óleo. É legal isso. É bacana. É bonito isso. Quer dizer, não dá para encontrar uma forma de explorar petróleo sem destruir o meio ambiente. Tem que encontrar uma forma de não permitir a exploração de petróleo, que é como enxerga o mundo esse pessoal. Só que é o seguinte, Marina Silva perdeu. E essa é a notícia. Marina Silva perdeu. Porque o governo está fechado com o bom senso nesse caso e vai pesquisar o petróleo na margem equatorial e vai pesquisar o petróleo na bacia da Foz
do Amazonas, que não fica na foz do Amazonas. A 500 quilômetros fica. Inventaram esse nome infeliz, agora tem que toda hora falar que não é na foz do Amazonas. Nem é culpa do meio ambiente, tá? É culpa da Agência Nacional de Petróleo que botou esse nome. Podia ter chamado de outro nome. Mas botou Foz do Amazonas e toda hora a gente fala, na Foz do Amazonas. Não é na Foz do Amazonas. Não é na Foz do Amazonas, mas a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Só que as distâncias amazônicas são tão grandes que você fala qual é o ponto geográfico de referência mais próximo a 500 quilômetros. Mais próximo, porque lá 500 quilômetros é próximo. É a Foz do Amazonas. Então bota aqui a bacia da Foz do Amazonas para a gente não se perder na Amazônia. Só por isso, mas não é na Foz do Amazonas. Então, Marina perdeu. Vai haver exploração, vai haver a pesquisa e vai haver exploração. Se ela vai sair do governo, não vai sair do governo, se ela vai dar piti, não vai dar piti. São outros 500. Mas vai sair a exploração. E aí surpreende que ela vá à Comissão do Meio Ambiente do Senado para falar que o relatório da AGU não quer dizer nada. Por que ela não diz, olha, eu defendo uma discussão técnica e eu vou manter uma discussão técnica. O IBAMA vai discutir tecnicamente, a AGU vai discutir tecnicamente, o governo vai discutir tecnicamente e tomaremos a melhor decisão técnica possível. Não. Ela decidiu que o lado dela está certo. Ela decidiu que o que o IBAMA falou, proibindo a exploração, está certo. Então é de se perguntar o seguinte, quem é que defende a miséria? Quem é que defende a riqueza? Não é a riqueza de poucos e a miséria de muitos. O que se defende é a riqueza de muitos, o enriquecimento de muitos, que só se você explorar a sua potencialidade você vai alcançar. O Márcio Campos, nosso repórter, valoroso repórter, está fazendo uma série da qual a gente vai falar, aliás, ele vai entrar com a gente, né, Débora? Acho que ele vai falar com a gente aí hoje, sobre a Embrapa. E imagina se a gente não tivesse riqueza no campo. A gente ia ter miséria no Centro-Oeste, no Sudeste, no Nordeste, no Sul. O campo produz riqueza. Então a gente foi lá e, no caso do Centro-Oeste, pegou um deserto e fez ficar um lugar rico. Rico. Produção, riqueza, impostos, empregos, mercado imobiliário, irrigação, água, luz, vida, graças ao campo. Ah, não, vamos deixar porque o IBAMA diz que não sei o quê. Esquece isso. Não é deixa o IBAMA para lá, mas para com isso. Então, uma hora é preciso combater o agronegócio, que chamam de agronegócio como se fosse agrotóxico. Vamos combater o agronegócio, o latifúndio, os fazendeiros, que é discurso da esquerda radical, do MST, da Marina Silva. Aí não deu. Então agora vamos proteger o meio ambiente, porque nós somos a favor do meio ambiente. E a Petrobras, o governo e todos aqueles que falam o contrário são contra o meio ambiente. Eles querem destruir o meio ambiente. O objetivo das pessoas que defendem a exploração do petróleo é destruir o meio ambiente. Para! Ô Marina Silva, por favor. É um discurso político, é uma posição política, é a sobrevivência política dela, ela quer ficar em paz com as origens dela, ela quer manter um espaço político, ideológico, no seu campo ideológico ali. Agora, dizer que o IBAMA não tem ideologia, que é tudo técnico, técnico é 2 mais 2 é igual a 4, qualquer coisa fora disso, desculpa. Arredondou já não é técnico. Veio o número lá, 3,1417 pi, né? 3,141725. Você arredondou, falou que é 3,14, já foi ideologia. Tem regras para isso, mas já tem uma componente. Arredondou. Você arredondou para cima ou para baixo? 3,55 é para fazer 3,6, tudo bem. 3,54 é 3,5. Arredondar aqui, bota 4, vai. Já é ideologia. Já tem uma coisa por trás, já tem uma coisa que não é técnica. Marina Silva perdeu essa batalha, o Brasil vai sair ganhando, porque vai ter a pesquisa e vai ter a exploração. Essa discussão vai continuar, vamos ver qual vai ser a postura dela, se ela vai desistir do enfrentamento ou se ela vai continuar no enfrentamento e vamos ver como é que o presidente da República vai administrar, porque ele já tem lado, e o lado dele é a favor da exploração. Não é só ele não.
Tem várias autoridades, várias pessoas nos governos estaduais, no mercado empresarial, todo mundo achando que não faz o menor sentido. E mesmo pessoas que defendem o meio ambiente, mas são equilibradas, não são radicais, sabem que dá para conciliar a exploração de petróleo com preservação do meio ambiente. A Petrobras consegue fazer isso, sempre conseguiu. Tem exemplos sobra. E vamos combinar, uma empresa que sofreu um acidente desse ou fizer uma lambança no meio ambiente, ela acaba, as ações dela viram pó. Não há espaço para isso, não tem como. Vamos acompanhar, porque essa guerra vai ser boa. Aparentemente, a guerra de uma ministra contra o bom senso, né? Vamos ver como é que isso vai ficar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.